Boa tarde, eu sou Yuri Moura e está começando mais um programa Falando Sério. Aquele que você assiste toda segunda e toda quinta-feira, às 17h15, aqui no canal 19, TV Vila Imperial. Hoje, como sempre, você acompanha nossas colunas e também fica por dentro das novidades da cidade. Ao meu lado já tem o Marcos Alvarenga, presidente do Sindicato dos Bancários de Petrópolis. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Yuri? Alvarenga é melhor, mais conhecido como Alvarenga. Boa tarde, companheiro. Boa tarde a todos que estão assistindo aí em casa. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. A gente hoje vai fazer um debate não só da tua atuação enquanto sindicalista, o que os bancários têm feito aqui na nossa cidade, mas também sobre o momento que a gente vive no país, que é um momento de luta, um momento de democracia, e fazer uma análise sobre isso. Isso, é um momento único, né, no nosso país. Eu estou com 40 anos, 15 anos de sindicato e acho que é o momento mais importante que a gente está vivendo politicamente, de luta. Inclusive, tem muito trabalhador que não entende, o sindicato está envolvido nessa luta política, mas você sabe muito bem, né, que é muito importante a gente estar envolvido aí. E eu estou vivendo 24 horas por dia essa questão política que está afetando tanto o trabalhador e o cidadão brasileiro. Verdade. Foi o que você falou, tem uma relação clara entre o que você faz no sindicato, enquanto militante, enquanto sindicalista, e o que acontece no país hoje, porque a disputa que existe no Congresso não é só partidária, política ou de interesse no poder. É uma disputa que a gente entende que daqui a 2, 3, 4, 5 anos vai ditar as regras do nosso país. As legislações que vão ser votadas, os programas sociais, os programas de governo. E isso interfere, assim, de forma contundente, direta, na vida do trabalhador. Quais são as pautas que os bancários aqui em Petrópolis e no país todo mais percebem que podem ser levantadas com esse momento, ou melhor, que a gente vive no país? É importante só lembrar rapidamente que a categoria bancária é a única categoria que tem uma convenção coletiva a nível nacional. Sim. Então, tem o Sindicato dos Bancários de Petrópolis, mas esse bancário aqui em Petrópolis ele está inserido numa luta coletiva que chega num acordo coletivo, assinatura do acordo coletivo, que vale para todos a nível nacional. Ou seja, está mais ligado ainda ao que está acontecendo. Mais ligado. Então, a política fora do município, ela influencia muito na categoria, porque aquele bancário de São Paulo, do Nordeste, do Sul do país, a luta deles envolve conquista para o bancário do país inteiro. Então, isso é muito importante. E dentro dessa luta que a gente está vivendo agora aí, que você falou que é disputa de poder, uma disputa política, a gente sabe que um lado aí, assim como foi nas eleições de 2014, né, tinha um projeto que era um projeto para o cidadão, para o menos favorecido a nível nacional e para o trabalhador, e outro projeto que é um projeto mais para aqueles mais favorecidos, uma parcela menor do país, né, e os empresários. Sim. Então, essa disputa que está tendo agora em relação à questão que estão colocando o peso em cima do impeachment, é uma disputa também de projetos, é uma disputa de poder que tem um lado o trabalhador, o cidadão menos favorecido e o empresário, aqueles que já são bem favorecidos, são abastados aí, que não tem tanta necessidade para o país melhorar, né, quanto a outra parcela que a gente defende. A gente sentiu isso algumas pautas, para tentar esclarecer mais, algumas pautas bem importantes para o país. A primeira foi a questão do pré-sal. A gente já teve lá atrás, ainda no governo Dilma, a aprovação de 50% do fundo do pré-sal para a educação e também os 10% do PIB para a educação, que foram conquistas aí da UNE, dos movimentos sociais, que a gente conseguiu avançar. Nessa estabilidade política que a gente vive hoje, o Senado já aprovou, ou melhor, um projeto que faz com que a Petrobras não tenha total exclusividade da operação dos royalties do pré-sal, dos lucros com os barris que forem arrecadados. Ou seja, a gente percebe que... Isso está acontecendo meio por baixo dos panos. Meio por baixo dos panos. A gente fica debatendo impeachment, debatendo um monte de coisa, disputa política e acaba não debatendo esses projetos que vão passando por baixo dos panos. Sim. E vocês no movimento sindical, principalmente os bancários, que são talvez os que mais sofrem com problemas como mulher, como condições de trabalho, assédio moral, porque o banco é muito rígido. Isso. Vocês tiveram uma luta que foi contra a PL 4330, que agora tem um outro nome, pelo que me parece, mas que era da terceirização. Sim. É isso que você está falando? É esse tipo de coisa que interfere na vida real e às vezes a gente acha que não tem nada a ver com a gente? Tem tudo a ver. Até quando eu falo empresário, os principais empresários hoje que estão aí por trás desses políticos que querem a derrubada da Dilma são os banqueiros. Os banqueiros que são grandes financiadores do país, né, e são esses que são responsáveis, como você falou, dentro da categoria bancária pelo adoecimento ali, com a sobrecarga de trabalho, o assédio moral, a cobrança por meta abusiva e tal. A gente sabe aí, a gente de Petrópolis, como a gente acaba sendo mal atendido por causa disso, porque cada vez menos tem menos trabalhador, cada vez mais tem menos trabalhador atendendo. E esses banqueiros, junto com alguns políticos,
né, que entraram com o projeto PL 4330, que você falou, que é o conhecido projeto da terceirização. Do Sandro Mabel. Do Sandro Mabel, que é dono das indústrias Mabel, que a gente sempre fala, de biscoito, de um monte de coisa. Então, é um projeto do PSDB, né, de terceirização, e isso lá para o início dos anos, 2004, se não me engano, esse projeto já foi aprovado na Câmara, com muita luta a gente conseguiu adiar e conseguiu fazer algumas alterações que minimizam a perda do trabalhador. Sim. Mas esse projeto no ano passado foi aprovado na Câmara, está agora na pauta do Senado e ele agora é o PL 30. PL 30 2015, que é o projeto da terceirização no Senado. A gente espera que no Senado não passe, porque isso vai acabar com toda a garantia do trabalhador. Hoje, para explicar rapidamente o que é o projeto da terceirização, né? Hoje, por lei, é proibido as empresas terceirizarem a atividade fim. Quer dizer, no caso vamos falar dos bancos, né? O bancário. O banco ele pode terceirizar a limpeza, a vigilância, o transporte de valores, a parte de... São atividades meio. São atividades meio, né? A finalidade do banco. Agora, aquela atividade fim, que é a atividade do bancário, né? Isso não pode ser terceirizado. Isso, por lei, não pode ser terceirizado. Esse projeto ele vai criar essa brecha de terceirizar a atividade fim. E o que o banco quer e como outras empresas vão querer? Eles vão querer terceirizar tudo. E eles vão ficar livres, né? Ou vão diminuir muito a responsabilidade deles com aquele vínculo daquele empregado. Então, conquistas históricas que a gente sempre fala, como auxílio-desemprego, 13º salário, férias, isso tudo vai ficar, né, o pagamento de FGTS... Até o próprio reajuste que vocês conseguem enquanto categoria. Sim, né? as conquistas anuais de valorização do salário, né, de melhoria de condições de trabalho, essas coisas todas vão ficar enfraquecidas. Fora a rotatividade, porque... Quando o sujeito trabalhador é terceirizado, ele pode ser demitido a qualquer momento, porque geralmente o contrato já é feito num formato jurídico para isso. Sim. Ele não cria uma carreira dentro da empresa. Então, você não olha mais o trabalhador como um colaborador da instituição que trabalha. Você olha ele como alguém que está ali para prestar um serviço, ponto final, a gente joga fora a hora que quiser. É isso que os empresários que defendem a terceirização querem, né? A gente acredita até que com a terceirização, a carteira de trabalho ela vai praticamente ser uma coisa rara. Você vai ver poucos trabalhadores com a carteira de trabalho. E vai acontecer mais a pejotização do trabalhador, né? Aquele trabalhador vai ter que criar uma empresa no nome dele, ele vai deixar de ser um CPF, uma pessoa física, e vai virar uma pessoa jurídica para prestar serviço para a empresa. Isso acaba todo... Isso dá até um furo, um rombo na Previdência a longo prazo. Um rombo na Previdência, e daí as consequências são drásticas e, com o passar do tempo, isso daí vai ser muito prejudicial para a relação capital-trabalho, né, que já é tão injusta. Perfeito. Essa relação capital-trabalho que você diz faz com que a gente tente entender um pouco melhor o que está acontecendo no país. Você disse, tem o Sindicato dos Bancários, tem a Federação dos Bancários do Rio, aí tem a Central, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do no nosso caso é a CONTRAF. Que é a CONTRAF, que são ligados às centrais sindicais. Do outro lado, dos patrões, você tem as organizações deles. Você tem o Sindicato Patronal da cidade ou da região, você tem a Federação Patronal, que no caso aqui, geralmente é Firjan, esses tipos de organização. E nível nacional, as confederações também deles, como tem a CNI, Confederação Nacional da Indústria. No bancário é a FENABAN, né? Da FENABAN, dos bancários. Então, tanto o patronato quanto o trabalhador se organizam, o que é legítimo no Estado democrático. O problema que as pessoas não percebem é que, ao mesmo tempo que criticam que o lado da esquerda, o lado do governo se organiza nos sindicatos, no lado da classe trabalhadora, nos movimentos, como o MST, por exemplo, não percebe que os patrões, e eu não estou falando patrão que é aquele comerciante simples, trabalhador, pequeno, médio empresário da cidade, não. Falando patrão mesmo, o cara que é dono de muita coisa, se organiza dentro da Firjan da vida, da CNI, e fazem com que isso tenha uma influência política. E é o que a gente tem percebido agora. O Temer e o Cunha, por exemplo, são muito ligados à Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, que é da CNI. Ou seja, fica muito nítido para a gente perceber que, a partir do momento que entra um governo que defende os interesses dos patrões, desses patrões que não têm consciência de melhorar a vida do povo, você faz com que essas pautas passem. Sim. A gente citou o pré-sal, citou a terceirização, que são coisas que vão prejudicar a vida do trabalhador. O que você vislumbra que pode vir a partir daí? Você que está no ramo sindical. Além desses grandes prejuízos que a gente pode ter, o que virá caso isso aconteça?
Você falou de alguns exemplos, né? E você falou até da Fiesp, é bom a gente ver também esses movimentos que estão acontecendo por quem agora. São financiados. Você vê aquela questão do pato, né? Que a Fiesp, a Firjan, patrocina aquele pato que vocês devem ter visto na televisão, um pato inflável, enorme, gigante. Aqui em Petrópolis teve trio elétrico. Trio elétrico. Eles patrocinam isso e isso daí é o empresário patrocinando. Quer dizer, então aquelas pessoas que estão indo... Muitas a reboque, né, estão sendo... Eu acredito que tem muita gente nas manifestações dos chamados coxinhas, das pessoas que são a favor do impeachment, tem muitas pessoas com boas intenções, mas estão mal informadas. Né? Tanto é que elas estão indo e o símbolo daquela manifestação maior é um símbolo empresarial. Eu não acredito que 3 milhões de pessoas que vão à rua a nível nacional são 3 milhões de empresários. Não tem como, né? E mal intencionados ainda, porque tem empresário bem intencionado também. Então, a questão que você falou deixou bem claro também que essa disputa que ele está tendo agora, lá na Câmara, que vai ter a eleição domingo do impeachment, está polarizada, assim como eu falei, estava polarizada as eleições de 2014, que eram projetos muito distintos. Então, de um lado, você vê as centrais sindicais, tem muita gente que critica a central sindical, que os sindicatos que pagam o pessoal vai para lá por causa de pão de mortadela. Você já foi em muitas manifestações, eu já fui, eu nunca comi um pão de mortadela. Passa até fome, né? Sede. Passa fome. E eu acho também que qual mal há em dar para aquela pessoa que está dedicando aquele momento, que está lá, às vezes... Está indo com vontade própria e não tem um dinheiro para comer às vezes, né? Faz solidariedade, todo mundo faz um ratatá, compra um pão, né, político, um pouco manteiga, um pouco mortadela, o que seja, né? A pessoa está ali para ter que se alimentar pelo menos, né? Então, assim, agora indo para a sua pergunta do que eu vejo mais para frente, eu acho que eu vejo isso, assim, uma questão grande, crucial, um risco grande para o país são também as terceirizações, não, são as privatizações. Verdade. Né? Então, são 2 ataques ao trabalhador e ao país. Um combater ali diretamente a força de trabalho e a outra vai combater as riquezas que a gente tem, como a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, né? Como na época do Fernando Henrique, tantas outras empresas grandes do país foram vendidas a preço de banana. Exatamente. Né? E quando a gente fala de Caixa, de Banco do Brasil, a gente está falando de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de FIES, que muita gente tem, de ProUni, de FGTS, de FAT, que é o seguro-desemprego, a gente está falando que financia o seguro-desemprego, a gente está falando de muita conquista que é importante para a gente da nossa família, que auxiliam o trabalhador. Perfeito. Alvarenga, para a gente entrar mais nesse assunto político, falando menos do sindicalismo em si, você teve presente em Brasília, participou de diversas manifestações aí de enfrentamento ao golpe que está em curso. E o que você sentiu? O que você sente do Congresso brasileiro? O que você percebeu que, de fato, é a maior dificuldade que a gente tem na política? Você citou muito bem a questão da manipulação, da falta de informação, que muita gente, dos dois lados, às vezes acompanha por uma questão passional, por um momento midiático, ou por uma série de fatores não conscientes. Simplesmente, estou insatisfeito, vamos mudar, e não vê que tem que mudar de uma forma para melhor, não de uma forma para pior. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existe um debate. Tanto que, no domingo, que é a votação final na Câmara sobre o processo de impeachment, fizeram um muro para separar, qual lado, o que é muito ruim, né, para a democracia, porque você tem que saber conviver. Mas o que você sentiu, principalmente lá do Congresso, você que bateu de gabinete em gabinete para discutir essas questões? A gente sente que tem... A gente critica muito os políticos, né? E realmente eu acho que a gente precisa fazer uma reforma política urgente. E aí é bom até a gente abrir um parêntese que a reforma política, o PT, por exemplo, ele apoia a reforma política, né? E o PMDB, o PSDB, o DEM, eles são contra a reforma política, né? Então, isso acho que já diz muita coisa. Né? Então, a gente critica muito político, mas tem muito político lá que trabalha sério. É muito político que está lá para o trabalhador e para aquela pessoa, para o povo, né, que pensa no povo e tal. E normalmente, quando a gente vai nesses atos, esses políticos a gente tem abertura, tem contato e consegue algum espaço. A gente tem ali foto até de um ato que aconteceu aqui em Petrópolis, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, da Frente Brasil Popular, que se compõe, é um dos fundadores. Um belo ato aí na última sexta-feira. Né? Isso aí foi no Sindicato dos Metalúrgicos, se eu não me engano, cerca de 180 pessoas. Foi um ato muito bonito, lá o Lindbergh fazendo um vídeo especialmente aí para o ato, né? Mensagem dos parlamentares, que é o que você estava falando, do envolvimento direto. É uma coisa que a gente não debate muito. Geralmente, Petrópolis e os outros municípios discutem muito as eleições municipais. Quem eu vou votar para vereador, quem eu voto para prefeito. Geralmente você tem alguém da família que é candidato, alguém da comunidade, do trabalho, ou mesmo que você acompanha e confia. E a gente não entra nesse debate em 2014, em 2018, em 2022, que são as eleições
a nível federal e nível estadual. Que deputado você vota? Uhum. É o que está acontecendo agora. Sim, sim. É o que está mais próximo aí. É o que está mais próximo. O que ele vai fazer não só pela cidade, mas em nível de Brasil. Quais são as posições dele para questões nacionais? E aí vem o que a gente está falando agora há pouco, a composição da Frente Brasil Popular. O que é a Frente Brasil Popular? A Frente Brasil Popular são coletivos, são pessoas, são grupos de pessoas normalmente de esquerda, né, que estão aí principalmente lutando pela democracia. Então, tem desde partidos de esquerda, juventude, coletivos de professores, de advogados, de artistas. Então, tem a frente, né, esse nome diz, que cada região do país cria um grupo assim que organiza atos, né? Normalmente os atos são para fazer um contraponto do que a gente vê na mídia aí, que na mídia massificadamente é um ataque, é sempre uma posição. A mídia que deveria ser imparcial, ela é parcial hoje, né? Notoriamente a Globo, a Veja, a Época. Sim. Até porque vivem de patrocínio. Quem patrocina isso? São os empresários, são os banqueiros, como Exatamente. Eu falei, né? Quem tem dinheiro para botar é banco. É verdade. Você não vê um patrocínio de um trabalhador lá, né? Não tem. Então, a Frente Brasil Popular pega esses coletivos todos, essas pessoas, essas entidades, artistas e tal, e criam para fazer um contraponto, para fazer uma manifestação, para fazer um ato, para esclarecer, né? Porque esses atos aí que tem nas grandes capitais não são simplesmente para fazer uma festa e tal. É para esclarecer aquela pessoa que está indecisa, ela vai no ato ali, ela vai ouvir, né? Em alguns atos, como o nosso de sexta-feira passada, quando a gente criou a Frente Brasil Popular aqui em Petrópolis, a gente abriu espaço também para que qualquer pessoa que estivesse lá falasse, colocasse os seus sentimentos e tal. Acho que é importante a gente ouvir as pessoas também. E a gente criou a Frente Brasil Popular e dentro disso dentro dessa disputa a gente criou esse ato aí de domingo, né? Na Praça da Liberdade. A gente vai falar daqui a pouco. Fica aqui comigo ainda. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o Marcos Alvarenga, presidente do Sindicato dos Bancários, para debater sobre democracia, sindicalismo e o momento que a gente vive no país. Vamos lá. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele traz um problema ainda maior que pode estar batendo na porta de casa, o Zika vírus. E esse vírus, se contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. E isso é urgente. É preciso pensar em todas as possibilidades de água parada perto de você. 80% dos criadores do mosquito estão nas residências. Faça a sua parte. Vamos destruir o mosquito. E lembre-se de que mulheres grávidas têm que ter cuidados redobrados. Usar repelentes apropriados, vestir roupas compridas e ficar longe de possíveis criadouros. Incentive seus amigos e sua família a entrarem nesse combate, unidos na maior corrente da saúde da história do Brasil. Se esse mosquito faz mal para as nossas crianças, ele não pode nascer. E pode ter certeza, o mosquito não é mais forte que o país inteiro. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Planejamento. Essa é a receita para o futuro dessa criançada. É assim que o governo federal, com os governos estaduais e municipais, trabalham para cumprir as 20 metas do Plano Nacional de Educação. Com mais de 80% das crianças de 4 a 5 anos na escola, falta pouco para cumprir a meta número 1. E precisamos chegar a 100% em 2016. Para vencermos esse grande desafio, é necessária a dedicação de todos, inclusive dos pais. Faça a sua parte.
matricule seus filhos, acompanhe a vida escolar deles e acesse o site para conhecer o Plano Nacional de Educação. E se você tem Bolsa Família, acompanhar a frequência das crianças na escola é fundamental para manter o benefício. Uma pátria educadora se faz com toda criança na escola. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o programa Falando Sério, e você acompanha nosso programa também pela internet, nas redes sociais, Falando Sério Petrópolis, Facebook, Twitter, YouTube e tudo isso que faz com que você possa interagir conosco. Mande mensagens, sugestões, críticas, o programa está aberto. A gente continua agora com o papo junto aos presidentes dos sindicatos bancários, Marcos Alvarenga. A gente está falando sobre política, democracia, direitos dos trabalhadores, não é isso, Alvarenga? É isso aí. A gente terminou agora o primeiro bloco fazendo uma análise sobre o momento que a gente vive no país, o que isso pode acarretar a médio e longo prazo na vida dos trabalhadores. E agora a gente podia falar um pouco da corrupção em si, que as pessoas estão confundindo um pouco o que está acontecendo dentro do processo de impeachment, juridicamente, e o que do outro lado acontece dentro das investigações da Lava Jato, que é o maior debate sobre corrupção que a gente tem no país hoje. Qual a tua opinião quanto a isso? Opinião, a gente fala muito de golpe e eles dizem que não é um golpe, né? Que o impeachment é constitucional e realmente eu acho que a gente tem que esclarecer isso, né? O impeachment é constitucional, mas a forma que esse impeachment, esse processo que é legal, está sendo conduzido de forma legal, apesar de uns pontos, está sendo um golpe. Porque o que está sendo jogado no impeachment, tem 2 pontos que estão sendo jogados no impeachment. E em nada no impeachment, que foi aprovado lá pelo Eduardo Cunha, que, diga-se de passagem, foi um ato vingativo, né? Exatamente. E que é um corrupto consolidado. É um corrupto que está aí. Ele, diferentemente da Dilma, ele está com denúncias aí, ele tem desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, tem provas, tem testemunhas, quer dizer, ele está respondendo por vários crimes e está presidindo uma comissão para decidir a vida de uma presidenta que não tem nada no nome dela, ilegal, e que foi eleita legalmente, né, nas eleições de 2014. Então, quando a gente diz golpe, é isso, porque o impeachment ele é legal, né, faz parte da Constituição, e no caso desse impeachment ele tem 2 pontos, né, e eu não sei quem não teve a oportunidade de assistir a defesa até do Nelson Barbosa, e ele falou muito bem sobre os 2 pontos, são 2 questões. Uma é, porque o impeachment ele é por crime de responsabilidade, uma é o decreto de crédito suplementar e a outra, o segundo ponto são as chamadas pedaladas fiscais, que são atos fiscais do governo que sempre foram feitos. Aí eu queria só citar 2 exemplos, assim, até para dialogar mais com a pessoa assim, comum, né, que de repente é uma coisa muito técnica, né? Mas desses 2 pontos do impeachment, esse primeiro, que são os decretos de crédito suplementares, eles são, eu dou o exemplo da pessoa que vai fazer uma compra no supermercado, né? Porque a denúncia é de que aumentou os gastos indevidamente, né? Então, o governo teria aumentado os gastos de forma irresponsável, né? Então, é bom a gente separar a questão de gestão orçamentária e gestão financeira. Então, como se uma pessoa, você, né, vai para o supermercado, a tua esposa te dá uma lista de compras e te dá R$100 para fazer aquelas compras. Naquela lista lá tem 5 quilos de arroz, 3 de feijão, tanto de macarrão e molho de tomate, por aí vai. Você está chegando no supermercado, está fazendo as compras, ela te liga, fala assim, não compra 5 quilos de arroz não, compra 10. Né? Só que ela não te deu mais dinheiro. Você, dentro daquela mudança, você vai ter que usar aqueles mesmos R$100. O que você vai ter que fazer para ajustar isso? A lista de compra é a gestão orçamentária e os R$100 é a gestão financeira. É o que você tem ali no momento. É o que você tem para comprar aquilo, isso. Sendo que ela fez uma alteração. Você vai ter que ajustar, você vai ter que tirar de algum outro item, você vai ter que reduzir para adequar os R$100 àquela compra. Então, você vai comprar menos feijão, vai comprar menos macarrão, o que for. Então, isso aconteceu no governo da Dilma, aconteceu no governo do Lula, aconteceu no governo do Fernando Henrique, sempre aconteceu. Vários governadores. E aí é claro o seguinte, que em nenhum momento esse orçamento foi extrapolado. Em nenhum momento se gastou mais do que os R$100. Né? É que teve, durante o processo da execução financeira do orçamento, teve uma alteração. Teve uma alteração. Então, seria mais ou menos isso. O que são as ditas pedaladas fiscais? O Tesouro
recurso aí da da União, União, passa para os bancos, no caso, Banco do Brasil, Caixa, para a gente poder limitar o Sim, debate. sim. Esses bancos pagam os programas sociais. É como a gente falou anteriormente. Né? O FIES, o Bolsa Família, que Nossa tá ligado, Casa, Nossa Vida. Minha Casa Minha Vida. Que acaba sendo nosso, que são milhões que receberam. É verdade. Mas você paga os programas. E você coloca aquilo no planejamento orçamentário do ano. Isso. Perfeito. Só que, às vezes, o planejamento que você fez, ele é menor do que você vai ter que pagar, porque ao longo do ano, você teve alguma mudança financeira. Sim. E você faz com que dê o repasse depois. Sim. Então, aí argumentaram que ela planejou uma coisa mentirosa porque teve que pagar em outro exercício financeiro. Teria que pagar em outros exercícios. E o que mais importante também, aí já indo para a pedalada fiscal, que você citou muito bem, vamos citar o exemplo da Caixa. Ela coloca lá 100 bilhões por mês para pagar esses programas, né? Aí, inclusive, tem o FGTS, né? O Fundo de Garantia, né? Que tem que ser pago e tudo. Disponibilizou ali. Tem meses que vai gastar mais, vai gastar menos. Sim. E aí a acusação do impeachment é que, em determinado momento, se gastou mais, né, do que o que estava alocado. Né? Sendo que aí a Caixa entra com recurso, e depois o governo fica devendo. Aí eu já faço um outro perfeito. exemplo. É como se a gente que tem uma conta no banco, a gente Pegar tem um cheque especial. Exato. Você tem o seu salário, você recebe o seu salário, todo mês você vai lá, põe o seu salário na conta, vai pagando as suas contas, Você não pode fazendo fazer negócio. é deixar de cumprir questões Sim. constitucionais, que são os que os programas sociais cumprem, Aí que é direito do trabalhador, direito a comer, direito a morar. Claro, Chegou um mês lá, aconteceu algum imprevisto, você teve um gasto maior, Sim. Você entrou no cheque especial. Você, depois daquele período, você pagou aquele valor com juros, inclusive. Só que aí entra no que você disse, né? A confusão que está acontecendo em torno disso, que é o que a mídia faz muito bem e quem quer tomar o poder a qualquer custo também faz, que é uma cortina de fumaça. Você joga um fato para trabalhar outro por trás dessa cortina de fumaça. Aí vem falar da crise econômica. Fala da corrupção. As pessoas precisam estar realmente indignadas com a corrupção, que não é um problema político ou partidário só, é um problema social. Não existe um grande cofre dentro da sala de um prefeito, de um governador, de um presidente, no qual alguém chega, mete a mão, põe no saco e vai embora. Isso não existe. Foi o que o Alvarenga acabou de falar. Você tem todo um planejamento de orçamento, você tem uma execução, você paga os serviços. Então, para ter um político corrupto, junto da quadrilha, você precisa ter um advogado corrupto que vai proteger ele, um juiz corrupto que não vai julgá-lo. Aí, se for um político do executivo, você tem que ter um legislativo corrupto, que é um legislativo que não vai fiscalizar e não vai cumprir o que ele tem que fazer, uma polícia corrupta e até um empresário corrupto, porque para escoar o dinheiro você tem que ter esse tipo de coisa. E outras pessoas, como familiares que se tornam laranjas para lavar o dinheiro, bancos que aceitam esse dinheiro sujo. Então existe todo um arcabouço por trás. Então, que bom que a gente vive um governo hoje que permite que isso seja investigado. É claro. Porque corrupção você não pode medir pelo nível de descobrimento. Ah, teve mais corrupção no governo A porque você teve mais casos. Não, é justamente o contrário. Você teve nesse governo que ocorreram mais casos de corrupção, um enfrentamento maior para a corrupção, porque corrupção que ninguém sabe, ninguém mede. Você vê aí, tem muita gente que defende a volta dos militares para combater a corrupção e é sabido hoje que na ditadura foi um dos períodos mais corruptos do nosso minas país. De ouro, Só que lá terrenos, não se combatia, não se divulgava, a imprensa era toda controlada. Sim. Então, realmente, é isso. O caso da ditadura é um caso clássico. É o caso clássico, que não tinha imprensa, não tinha nada. Não fica sabendo. Livre, né? E as pessoas gostam de imputar o crime também a Dilma. Ela não participava lá, mas ela sabia. Sim. A gente cita sempre o caso sempre isso. dentro da casa, na nossa casa. Você sabe o que seu filho faz o tempo todo? Tem muita família aí que não sabe que o filho, de repente, ou está usando droga, ou está namorando, ou qualquer coisa assim, entendeu? Então... O que vale é o que você faz depois que você sabe, que é o que eu estou falando. As investigações continuam, a polícia tem liberdade, o judiciário também. Mas foi o que você falou. Você pegou essa questão política, você que eu digo, os oposicionistas, os golpistas, e casaram com o que você explicou muito bem da pedalada fiscal. Acabou gerando uma confusão na população, e muitos, que acham que o processo de impeachment está aliado à questão da pedalada fiscal. Sim. Aliás, da corrupção. A questão da corrupção, sendo que o processo é baseado na pedalada fiscal. Então gera um bolo que é difícil de explicar, porque é uma coisa muito técnica. Eles estão querendo imputar essa questão da corrupção, e aí diga-se de passagem, que a Dilma não tem uma denúncia, não tem uma delação, não tem uma prova, não tem nada no nome dela. Pelo contrário, eu falei que não tinha uma delação, mas tem uma delação só do Delcídio do Amaral, que ele fala, no caso de Furnas, que ela entrou combatendo a corrupção que ela descobriu lá. Então, a única vez que a Dilma é citada numa delação premiada
é citada porque ela descobriu uma corrupção, um esquema que acontecia em Furnas, e ela combateu aquela corrupção, demitindo todos aqueles que eram corruptos e mudando todo o processo lá de seleção de cargos e tudo lá, para não ter questão de interesse e tudo mais, para evitar a corrupção. Então, o único momento que ela é citada combatendo. De novo, e as pessoas vão ver a contribuição que ela vai dar para a história do país. E outra coisa, o pessoal fala, não, tem que tirar o PT, a Dilma do governo para combater a corrupção. Ela não foi projeto de campanha dela, um projeto contra a corrupção, está parado na Câmara. Perfeito, bem lembrado. Né? O PSDB é contra, e na verdade a gente sabe que o PSDB está combatendo a questão da corrupção aí, porque eles não querem que chegue neles. Sim. O próprio Aécio aí, todo mundo. o Aécio, ele tem 7 delações premiadas no nome dele e não fez um depoimento. Então, infelizmente, a justiça hoje ela está parcial, né? O juiz Sérgio Moro, sabidamente, o pai dele é fundador do PSDB no Paraná, a esposa dele é advogada do PSDB no Paraná e advogada de petroleiros. Sim. Dentro daquilo que a gente falou antes, que tem muita coisa maior em jogo, a questão de privatização, a Petrobras está aí. A Petrobras, se eles entrarem, vão privatizar um dos maiores bens que a gente tem. Com certeza. Que é a Petrobras. Perfeito, Alvarenga. O bate-papo foi muito bom, mas meia hora passa rápido, ainda mais com um acabou não falando alto, só então, convidado. Faz a chamada final, já que nesse momento que a gente vive de defesa da democracia, não é só uma disputa partidária, é uma defesa da história do país. A gente vive a nossa 8ª Constituição, a primeira que garante uma democracia efetiva. E o que a gente vive hoje, independente de lado, de opinião, de defesa do governo ou não, é um processo de fortalecimento da democracia. Que o povo está se aprimorando, que as instituições estão ganhando forma. Isso é fundamental. Todos os países do mundo que estão desenvolvidos passaram por isso. Então, a gente sai na defesa da democracia, acima de tudo, acima de opinião partidária e ideologia. E, a partir disso, a Frente Brasil Popular, que você é um dos membros da comissão, puxa um ato para domingo. É um ato domingo na Praça da Liberdade, às 14, a partir das 14 horas, a gente vai ter muita música lá, vai ter shows, vai ter esquetes teatrais, leitura de poesias, e vai ser um ato muito bonito. Então, estão todos convidados, principalmente os trabalhadores, a participarem desse ato, que vai ser domingo, às 14 horas, na Praça da Liberdade, domingo, dia 17 agora, e é o dia D nosso, que vai ser o dia da votação do impeachment. E fica aquilo que você falou, independente se você gosta ou não do PT, da Dilma, do Lula, você tem que ser a favor da democracia, que é a sua liberdade de expressão, né? Então, se você é a favor da sua liberdade de expressão, de você poder ir na rua, poder falar, poder aparecer, poder expor suas opiniões, com democracia e liberdade, você tem que estar nesse ato lá para lutar por isso. Até porque foi o que a gente conversou nos bastidores com um amigo nosso. Não vai ter mais lava-jato e combate à corrupção caso não tenha democracia. Porque aí a gente não vai ter direito de vai voltar o que aconteceu na ditadura lá. Da ditadura militar. Alvarenga, obrigado, parabéns pela militância sindical, democrática. Você é uma figura muito importante para o momento que a gente vive e, com certeza, a democracia vai superar tudo isso. Com certeza, não vai ter golpe. Obrigado, não vai ter golpe. Obrigado, companheiro. Gente, fim de programa Falando Sério. Você acompanha essas e as outras entrevistas no Facebook e no YouTube Falando Sério Petrópolis. Também crítica, sugestão, cativar debate, divulgar evento. O programa está aberto. A gente volta na segunda-feira às 17h15 e continuamos em defesa da democracia. Até lá.